da presença poderosa do Espírito Santo. O meu corpo está todo elétrico, Ele está aqui. E as evidências surgirão nessa noite de que Ele está aqui. Se desarme. Deixe Ele cumprir o propósito de você estar aqui nessa noite. Não é apenas para mais um culto, mas é um encontro com a presença poderosa do Espírito Santo. Então, clame: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Espírito Santo, me chacoalha, mova na minha vida, Senhor, mas eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Mude tudo de lugar mesmo, Senhor, mude tudo, mude tudo, mude tudo. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Sim, te damos liberdade. Rompa, Senhor, rompa com tudo nessa noite. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude tudo de lugar, eu sou tua Abra tua boca e cante isso. Declare isso. Eu sou teu lar. Mude tudo de lugar, eu sou tua casa.
sobre nós. Sopra, Espírito, sopra, sopra, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito, e traz limpeza, Senhor. Espírito de Deus. Sopra, Espírito, e traz ajuste, Senhor. Sobre nós. Sopra. De dentro pra fora. E traz vida, Senhor. De dentro pra fora, limpa. Sopra, De Espírito. dentro pra fora. Traz limpeza, Senhor. Limpa. Traz ajuste. De dentro pra fora. Vem limpar. Traz cor, Espírito Santo. Traz cor. De dentro pra Traz fora. cor, traz vida, traz alegria, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Sim, sopra. Sopra, Espírito Nós te de Deus. desejamos, nós nos rendemos, Espírito Santo, ao teu soprar, Sopra sobre nós. ao teu agir, Sopra, Senhor, nos Espírito de rendemos. Deus. Sopra, Espírito de Sopra, Deus. sopra, Sopra, Espírito Sopra. Santo. sopra, 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 sopra. Sopra sobre nós. Sim, Senhor. Sopra sobre nós. Nós desejamos o teu sopro, Espírito. Vento do Espírito, vem dos quatro ventos, ó Oh, Espírito. sim, sim, sim. Vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus. Vem dos quatro ventos e sopra, ressuscita, restaura. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus. Vem dos quatro ventos, Espírito de Deus. Restaura, ressuscita, restaura, ressuscita, ressuscita, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, sopra neste lugar, Jesus. Sopra sobre nós, Jesus. Dependemos de Ti. Dependemos de Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Oh, Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que traz vida onde tinha morte. Espírito Santo, Espírito sopra, Espírito. Santo Espírito. Nós nos rendemos, Senhor, ao teu agir poderoso neste lugar. Nos rendemos, Espírito Santo, ao que o Senhor tem para fazer nessa noite. Senhor, coloque as coisas no lugar. Te pedimos isso, no nome de Jesus. Estrutura, Senhor, segundo a Tua palavra, a nossa casa, Senhor. Estrutura, alinha tudo segundo a Tua palavra, Pai. Segundo o que o Senhor criou para ser. Alinha tudo, Espírito Santo. Alinha, Senhor. Alinha. No nome de Jesus. Nós te adoramos. Bendizemos o teu santo, poderoso e eterno nome, Senhor. O
Senhor é Deus e nada mudará isso. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e nada mudará isso, Senhor. Nada mudará isso. Nós te amamos, Senhor. Desejamos esse agir poderoso na nossa vida, na nossa casa, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vivifica, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações. Tudo que será falado nessa noite, seja conforme está no Teu coração, Pai. E que nós venhamos te dar resposta dessa palavra, Senhor. No nome de Jesus. Sabe, irmãos, a maior evidência de que o Espírito Santo está em um lugar, está agindo, não é o nosso choro, não são os nossos gritos, não são as nossas mãos levantadas, mas é a mudança que é gerada no nosso interior. Essa é a maior evidência de que o Espírito Santo está agindo. Então que eu e você venhamos dar resposta àquilo que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite, como evidência de que Ele está aqui, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Evidências de que céus e terras passarão, mas a palavra dele jamais passará. E a palavra dele é sim, sim e não, não. A palavra dele não é ultrapassada. Ela não é ultrapassada. Ela é mais real do que qualquer notícia, mais atual do que qualquer notícia que nós podemos buscar na internet ou na televisão. Ela é mais atual do que tudo isso. E nela existe resposta para tudo. Então que surja em nós, esse é o meu clamor nessa noite. E eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Que a maior evidência de que o Senhor está aqui hoje será a transformação dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. E através das mudanças que serão geradas dentro de nós, nós iremos transformar a nossa casa.
porque é pela palavra que tudo é criado. Foi pela palavra que tudo surgiu, e é pela palavra que tudo acontece. Jesus é o verbo, e verbo fala de ação. Então Jesus é a ação de Deus para nós. Tudo começou, tudo começa pela palavra. E ela é viva, poderosa e eficaz. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, por cada palavra que saiu e sai da tua boca, Pai. Nós te agradecemos, porque ela sim é a verdade. Ela sim é a verdade. E o teu Espírito nos leva a crer nessa palavra. Ah, Espírito Santo, o Senhor é aquele que vivifica em nós essa palavra. E tudo passará, Senhor, mas a tua palavra permanecerá firme para sempre. Sempre, para sempre, para sempre, para todo sempre, para todo sempre. O Senhor é força sempre. O Senhor é sustento sempre. O Senhor é descanso sempre. O Senhor é vida sempre. Sempre, Pai. Sempre, Pai, sempre. E que essa palavra, Senhor, seja mais cortante do que a espada de dois gumes. Que ela venha, Senhor, separar a alma e o espírito. Que ela venha, Senhor, discernir todo o propósito e intenção do coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluias. Amém. Irmãos, que presença poderosa nesse lugar. Pode se assentar. Que presença poderosa nesse lugar. E eu creio, irmãos, verdadeiramente que hoje é noite de Deus colocar tudo no lugar. Eu creio nisso. Porque o Senhor falou comigo sobre posicionamento, sobre estrutura, sobre hierarquia. Então eu creio que realmente é noite do Senhor colocar tudo no lugar. Amém? Abra sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11.
1 Coríntios 11 não fala só de ceia, viu, irmãos? Versículo 3. Todos acharam? Amém? Diz assim: entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. O Senhor me deu essa palavra há mais ou menos um mês, mas ela, no momento, não era nada a respeito de casamento, de esposo, esposa, não era nada disso. Mas uma situação que estava acontecendo, e eu falei, Deus, me dá uma palavra. E o Espírito Santo falou no meu espírito, 1 Coríntios 11, 3. E eu fui abrir. E quando eu li, não tinha nada a ver com a situação. Eu falei, Deus, o que tem a ver? E Deus falou para mim, posicionamento. Hierarquia, é assim que as coisas funcionam. Então nós precisamos entender, irmãos, que isso aqui é um princípio estabelecido. E qualquer coisa que esteja fora desse padrão, está desalinhado. E não existe uma ligação. E eu falei, Deus, isso vem de encontro totalmente a essa situação. Porque o que estava acontecendo era justamente uma situação de desonra, de alguém querendo ser mais, estar acima de. E o lugar não era estar acima de. Então, irmãos, existe um lugar e nós precisamos entender esse lugar. E precisamos estar nesse lugar, posicionado. Porque aí então tudo vai fluir de forma muito perfeita e de forma muito natural. Irmãos, casamento, ter uma família, isso não deve ser peso. Mas deve tudo acontecer de uma forma muito natural. Cada um faz o seu papel, aquilo que é determinado pelo Senhor e tudo vai funcionando. Então Deus não nos colocou, ou para os solteiros, não nos coloca em um casamento para a gente entrar e morrer e definhar e ficar triste dentro dessa estrutura familiar. Mas Deus nos coloca para que a vida dele se manifeste. Só que a vida dele se manifesta só quando existe esse posicionamento. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Irmãos, entenda uma coisa, nós gostando ou não, é assim que funciona. É desse jeito. E isso aqui, irmãos, é completa sabedoria de Deus, porque Ele não perguntou a opinião de ninguém, Ele falou, é assim que é para ser. Eu me lembrei agora de uma palavra, eu sei que ela está no livro de Marcos, mas Jesus começa aquela parábola dizendo assim, o reino dos céus funciona assim. E nisso aqui, eu vou dizer a mesma coisa que Jesus disse quando Ele começou a falar aquela parábola. No reino de Deus funciona assim. Se não me engano é Marcos 4 que está essa palavra. Deixa eu confirmar para poder te passar. Você que está anotando. Isso aqui não tinha nada anotado disso. Mas se não me engano é Marcos 4. 4, 26? Exatamente, é isso mesmo. Então diz, então contou-lhe, o reino de Deus é assim.
Então é assim, irmão, se é assim não é de outro jeito, é assim. Então, as coisas em Deus funcionam assim. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. E aí, o Senhor me deu essa palavra. Ok, eu fiquei com essa palavra por causa dessa situação. E aí ontem, o Senhor falou novamente para mim essa palavra e me disse que era sobre isso que precisava ser dito hoje. E eu ainda estava na dúvida, mas o apóstolo Márcio postou hoje no grupo do Reina, e o meu esposo repostou a mesma mensagem que ele postou no grupo de líderes. E quando eu li aquela palavra, o Espírito Santo falou, é isso mesmo que você tem que falar. Então aquilo foi uma confirmação para mim, porque ali, irmãos, fala sobre o princípio da honra. E a honra nós precisamos entender que ela é um princípio. E que quando nós decidimos viver esse princípio, nós recebemos bênção, nós recebemos livramento, nós recebemos provisão. Então, a honra, ela estabelece o reino nas nossas vidas. Então, existe um princípio. E respeitar essa hierarquia e honrá-la é um princípio. E princípio, irmãos, ele é inegociável. Princípio não se negocia. Princípio se cumpre. Eu cresci ouvindo uma frase do meu pai. Ele dizia assim, que eu digo antigamente, né? Meu pai ainda é vivo. Mas ele dizia assim para nós, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu cresci ouvindo essa frase. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, quando Deus estabelece um princípio, Ele está dizendo para nós, mando eu que posso, e você obedeça se você tem juízo. Então, gente, nós precisamos entender isso. Eu fui buscar no original o que significa cabeça. E nos originais, essas 3 cabeças que aqui fala é a mesma, vem da mesma origem. Então, ou seja, é a mesma cabeça. Deus é o cabeça de tudo. E Cristo, e Ele é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. É a mesma cabeça. E o que significa? E o que é isso? Kefale, que é da palavra primária capto. E o sentido dessa cabeça é ligar. Então, ou seja, Deus é ligado com Cristo, que é ligado com o homem, que é ligado com a mulher. Só que só existe essa ligação quando é respeitada essa hierarquia. Porque se eu não reconheço que Cristo está acima de mim, eu não estou ligada. Então, com isso, eu não estou ligada ao Pai. Se eu não reconheço que o meu esposo está sob mim, eu não estou ligada a Ele, eu não estou ligada a Cristo, e eu não estou ligada ao Pai. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte. Então entenda que essa cabeça fala de elo de ligação. Então eu vou repetir. Deus está ligado com Cristo, que deve estar ligado com o homem, que deve estar ligado com a mulher. É assim que funciona. Isso é um princípio inegociável. E isso não apenas, irmãos, nós precisamos entender que esse princípio, ele não está ligado apenas ao casamento, à estrutura familiar como ela deve ser.
Mas ela está ligada com todas as pessoas que é colocada acima de mim. Eu vi um vídeo essa semana passada, de um pastor, e ele estava falando sobre a saída do Moro e a postura do Bolsonaro, e ele estava falando ali um pouco sobre o que ele via de tudo isso. E ele disse assim: sabe, pastor, o diabo está só esperando você falar mal do presidente para liberar suas ovelhas a falarem mal de você. Por que eu estou trazendo isso para a mensagem? Porque se a honra estabelece um princípio, a desonra estabelece uma quebra desse princípio. E como um homem, um chefe de família, ele vai receber a honra de sua esposa e de seus filhos, se ele fala mal das pessoas? Se os seus filhos escutam ele falando mal dos seus pastores, se os seus filhos escutam ele dizendo mal do seu patrão. Então, trazendo isso que esse pastor disse, pastor, ele trouxe um alerta: pastor, o diabo está só esperando você falar mal do presidente para liberar suas ovelhas para falar mal de você. Então, às vezes, dentro de casa, existe um homem que quer receber honra, mas ele não honra. Nele existe uma quebra de princípio. Porque, irmãos, eu não posso entender que uma pessoa que está ligada com cabeça a Cristo, ela amaldiçoa pessoas. Ela fala mal de pessoas. Ela se levanta contra uma liderança. Eu não consigo aceitar e entender isso. Então, na verdade, o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite é sobre as duas coisas. Sobre a nossa estrutura dentro da nossa casa, mas também a nossa estrutura fora de casa com as outras coisas que nós lidamos. Seja serviço, seja igreja. Então, a honra ela é um princípio em todos os lugares. Em todos os lugares. E eu chorei muito nessa manhã hoje. Eu tinha coisas para fazer na minha casa. Só que a vontade de estar com o Senhor era maior do que tudo isso. Eu falei: Deus, a pilha de roupa, ela fica. Mas o teu chamado para mim agora, se eu deixar passar, ele vai passar. E eu fiquei ali, eu falei para a Ana Júlia, eu falei: olha, você vai fazer almoço hoje. E eu fiquei lá, irmãos, dentro do meu quarto. E eu chorei muito aos pés de Jesus hoje, porque Ele falou muito forte comigo. Sobre essa quebra desse princípio. Então, irmãos, nós precisamos entender, existe um alinhamento. Você consegue imaginar Jesus falando mal do Pai? Você consegue imaginar isso? Mesmo ele estando lá na cruz, sofrendo tudo aquilo, ele não disse: Deus, eu sou teu filho. E o Senhor deixou eu passar por tudo isso. Ele não disse isso. Porque existe o princípio de honra estabelecido. E ele passando por tudo aquilo, conhecedor lógico de todo o propósito, ele honrou o Pai e disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha.
Então, se eu não consigo imaginar Jesus falando mal do Pai, por que às vezes o homem que deve estar ligado a Cristo, porque Cristo é o seu cabeça, por que o homem se sente maior e acha que ele pode quebrar esse princípio? E murmurar, e falar mal da palavra, não cumprir o seu papel dentro de casa como homem, como provedor, não apenas... quando eu falo provedor, irmãos, eu não estou dizendo financeiramente, porque Deus pode levantar qualquer um para ser o provedor, ou o homem ou a mulher. Mas eu estou dizendo provedor de atenção, de ver que a sua esposa está vulnerável emocionalmente e ele não é capaz de ir acolhê-la. Porque, irmãos, quando nós, igreja, estamos vulneráveis emocionalmente, o que Jesus faz conosco? Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Ele faz, irmãos, Ele faz questão de dizer para nós: eu estou aqui, eu sinto saudade de você. E aí Deus fala para o homem: olha, homem, assim como eu sou cabeça da igreja, seja o cabeça da sua mulher. Irmãos, em todo tempo, Jesus nos acolhe. A pastora, sexta-feira, eu tive uma experiência que aquilo me marcou. E eu tenho certeza que marcou a vida dessa pessoa. Nós estávamos sexta-feira aqui orando. A pastora disse: o Espírito Santo vai te dizer, vai te mostrar uma pessoa e vai te dar uma palavra. E você vai ligar para essa pessoa. E na hora me veio uma pessoa, uma irmã. E eu falei: Deus, qual é a palavra? E Deus falou para mim 3 coisas. E eu falei assim: Deus, e eu preciso de uma palavra, eu quero um versículo para falar a respeito disso. Deus falou, Deus não me disse a referência, Ele me falou, Ele me trouxe o texto, e eu sabia qual livro estava aquele texto, e fui procurar, achei. E o texto é um capítulo curtinho, e ele fala exatamente as 3 palavras que o Senhor falou no meu coração. Então, com tudo mais do que confirmado, eu liguei para a irmã, ela não pôde me atender. E aí eu mandei um WhatsApp para ela. Eu falei: olha, estou na igreja. E fui falando para ela. Eu falei assim: a palavra que Deus falou para mim é isso, e o respaldo da palavra é esse. Tá bom. Voltamos para a oração. No outro dia, aquela pessoa veio na minha memória novamente. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei: como você está? Eu falei: se aquela palavra fez sentido para você? Ela falou assim: sim, fez sentido para mim. E no mesmo dia, eu recebi 3 palavras. Irmãos, Deus trouxe ela a 3 pessoas. E as 3 pessoas falaram com ela. Eu falei assim: será que isso é um sinal? Falei para ela. Eu falei: é lógico que é um sinal. E ela me disse assim, aí ela me disse, porque eu perguntei como ela estava, ela me relatou algumas coisas. Eu falei assim: e aonde tudo isso começou? Porque, irmãos, tem um começo, não surge assim, de repente. E aí ela disse para mim assim: eu sei aonde começou, foi por isso, isso e isso. E Deus naquele dia falou para mim que está comigo, mesmo que eu não queira estar com Ele. Irmãos, isso doeu meu coração. E aí eu falei algumas coisas para ela. E eu disse assim: você é preciosa e o diabo sabe disso. Por que eu estou dizendo isso? Estou dando esse testemunho aqui para você ver como Deus, quando estamos vulneráveis emocionalmente, como Deus nos envolve. Como a graça abundante dEle vem sobre nós.
E é isso, esposo, que Deus fala para você. Ame a sua mulher. Ame. Irmãos, o amor de Jesus por essa irmã, em algum momento mudou? Não. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Então, o afastamento, irmãos, nunca é o caminho. Mas buscarmos esse alinhamento. Lembra que eu disse, cabeça, o original fala estar ligado. Então Jesus está ligado ao Pai, o homem está ligado a Jesus e a mulher está ligada ao esposo. E aí então tudo flui, irmãos, de forma linda. Irmãos, casamento é lindo. Ele é lindo. Ele é. Quando eu escuto algumas pessoas falando assim, esses dias eu ainda ouvi uma irmã falando assim, que ela passou, né, por muitas batalhas no começo do casamento dela, e quando alguém chega e fala para ela, eu vou casar, por dentro ela pensa, ai meu Deus, não sabe o que está fazendo. Eu sei que ela fala isso por brincadeira. Mas irmãos, quando alguém chega para mim e fala assim, eu vou casar, irmãos, eu fico muito feliz. Porque casamento é maravilhoso. Essa estrutura familiar é maravilhosa. Pelo menos é assim que deve ser. Se existe esse alinhamento, essa estrutura. Irmãos, quando eu falo desse alinhamento, é como eu vejo tudo alinhado. A esposa está ligada ao esposo. E o esposo está ligado a Cristo. E Cristo está ligado ao Pai. Isso fala de alinhamento. Alinhamento. Só que se alguém estiver desalinhado, como que vai passar, irmãos, a conexão? Não vai passar da forma que deve ser. Não vai passar. Então, se existe algum desajuste nesse alinhamento, é tempo de nós olharmos para nós, para o nosso interior. Então, se está desajustado, irmãos, incrível as canções que foram ministradas hoje. O que nós finalizamos? Espírito Santo, coloque tudo no lugar. Tudo no lugar. Então é tempo de eu olhar para o meu interior e parar de buscar a culpa que o meu esposo tem. Ah, mas é ele. Não, irmãos, aonde eu posso melhorar? Aonde eu estou desencaixada desse alinhamento que deve ser? Aonde eu estou? Eu. Nós esperamos a mudança no outro. Mas eu aprendi desde que eu nasci espiritualmente que a mudança começa em mim. Que a mudança começa em mim. E da mesma forma o meu esposo fazendo essa análise. Deus, o que está? Aonde a conexão não está completamente ligada? E irmãos, ser sacerdote, ser homem dentro de casa, não é você bater a mão e dizer assim, olha, quem manda aqui sou eu. Isso não é ser homem. Isso não é exercer um sacerdócio. Você me perdoa falar isso para você, mas não é. Exercer um sacerdócio é você lavar a sua mulher pela água da palavra. Isso é exercer um sacerdócio. Exercer um sacerdócio é você chamar a responsabilidade para você. Você bater a bola no seu peito e falar assim, espera aí, que aqui ó, a responsabilidade é minha.
Isso é exercer um sacerdócio. Porque se você é o cabeça da sua casa, se a sua casa está em ruína, não adianta você jogar a culpa para sua mulher, se o cabeça é você. Se Deus estabeleceu você para ser o homem daquela casa. E aí, irmãos, eu não estou defendendo as mulheres, mas tem muita mulher aí vestida de calça jeans. Eu estou falando vestida de calça jeans no sentido de querer pegar a roupa do homem e colocar. Não é para não ter intimidade de noite. Essa calça jeans é de pegar. Tem muita mulher vestindo terno. Vou mudar o. Tem muita mulher vestindo terno de homem porque não tem homem dentro de casa. E aí alguém precisa controlar. Agora, se existe um homem ligado a Cristo, que está ligado ao Pai, aqui embaixo pode até estar desalinhado, mas pelo proceder como Cristo, impossível esse alinhamento não vir. Impossível esse alinhamento não vir. Só que, minha irmã, você não vai sair daqui, chegar na sua casa e falar para o seu marido, está vendo? A pastora falou, se tudo está ruim aí, a culpa é do cabeça. Se existe algum desalinhamento do seu marido com o cabeça, você pode dobrar o seu joelho. Você pode clamar ao Espírito Santo para que Ele coloque tudo no lugar. E pensa num Deus que é especialista em tratar com cada um de forma individual. É Deus. É Deus. Então, irmãos, essa estrutura é maravilhosa. Casamento é bom. Gente, eu acho que os casamentos aqui estão falidos, porque não tem um amém. Casamento é bom, e todo mundo está olhando assim para mim. É, pastora, a senhora não sabe como está lá em casa. É, pastora, não é bem assim que eu estou vivendo, não. Irmãos, lembra, irmãos, isso o Espírito Santo falou comigo aqui, quando nós estávamos ministrando a ele essa canção. A atmosfera já mudou, o teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. E o Espírito Santo falou para mim, sabe qual é a maior evidência de que eu estou num lugar? É a transformação que eu gero através da minha palavra. Essa é a maior, irmão, evidência de que o Espírito Santo foi quem disse. De que o Espírito Santo moveu. Então não é o nosso gritar, não é o nosso chorar, porque às vezes a gente fala assim, as evidências surgirão, aí está, né? O irmão quietinho ali orando, o outro também, mas cadê? Não tem grito, não tem choro, não tem gente, quem falou que é só assim que Deus, da evidência que o Espírito Santo está agindo ali? Mas é a mudança com o encontro com a presença dele que gera no nosso interior. Essa é a maior evidência de que nós nos encontramos com ele. E hoje é uma noite de encontro com Ele. Então a maior evidência de que Ele está aqui, de que Ele quem está liberando essa palavra sobre nós, porque eu me encaixo nisso, como eu disse para você hoje, eu chorei. Eu saí do meu quarto com meu olho inchado de tanto que eu chorei. Por sentir essa quebra desse princípio, essa quebra desse alinhamento. Mas não apenas no âmbito familiar, mas no âmbito de igreja, de trabalho. Porque, irmãos, honra é honra em qualquer lugar. Princípio é princípio em qualquer lugar. Então, trazendo para mim,
como esposa, como é que eu terei o respeito dos meus filhos e a obediência dos meus filhos, se eu não trato assim o meu esposo? Como, irmãos? Não vai ter. Porque eu estou quebrando esse princípio. Nós precisamos entender que tudo que está acima de nós, nós precisamos honrar. Nós precisamos respeitar. Eu vi uma situação, alguns dias atrás, como aquilo me entristeceu. Nós estávamos numa roda, e aí, uma pessoa começou a falar de uma outra pessoa, que ela estava no local, mas não estava na roda no momento. E aí, de repente, a pessoa surgiu, e da mesma forma que ela saiu do nada, ela chegou como se do nada também. E aí uma pessoa falou, você está vendo, estou falando? Porque justamente era isso que ela estava falando, que ela some de repente e aparece de repente. Ele falou, está vendo, estou falando, de repente surgiu assim. Sabe, gente, parece a fumacinha do ninja assim, some. De repente a fumacinha do ninja aparece. E aí, tudo muito ali na brincadeira, ele começou a falar para essa pessoa por que ele falava que ela era parecida com o personagem. E ele começou a falar, irmãos, aquilo, o Espírito Santo falou assim para mim, que desonra. Eu me levantei e eu saí do lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque se aquela pessoa está viva hoje, foi porque essa pessoa dobrou muito o joelho para orar por ela. E eu falei, Deus, que desonra, Senhor. Aparentemente uma brincadeira. E eu percebi que essa pessoa que estava recebendo aquilo ali, a pessoa que se tratava, né, o foco ali, ela também não gostou. Então, irmãos, no nosso tratar do dia a dia, nós mostramos se nós seguimos esse princípio ou não. Eu evidencio que eu honro meu marido, não é apenas dentro da minha casa. Ou não é apenas quando ele não está junto comigo, porque aí também é um momento que nós honramos. Quando a pessoa está longe, o que nós falamos dela? O que dizemos a respeito dela? Mas quando estamos em local público, como eu trato meu marido? Como é o meu trato com ele? É respeitoso? Porque a Bíblia fala que deve ser assim. A Bíblia fala do trato da mulher com o esposo, que ele deve ser com respeito. Precisa ser respeitoso. Irmãos, irmãs, eu não estou dizendo que precisa ser assim, né? Ai, meu amo e Senhor, você deseja um copo d'água? Eu não estou dizendo que deve ser assim. Mas precisa ter respeito. E eu creio que todo mundo aqui sabe o que é respeito. Todo mundo. Ou pelo menos deveria saber, porque nós já viemos de uma estrutura familiar antes. Que o quê? Que eu precisava respeitar os meus pais. Pelo menos deveria ser assim. E por que a gente sempre ouve e a gente vê que é verdade? Um bom filho será um bom marido e será um bom esposo. Por quê? Porque ele já vem nesse respeito. Já existe o respeito. Já existe a honra.
Já existe a reverência. Irmãos, isso não mudou. Continua da mesma forma. Deve ser assim. Respeitoso. E da mesma forma, o marido, não é porque ele está acima que ele pode subjugá-la, que ele pode pisar, que ele pode, 3 pontinhos, o que passar na sua cabeça aí. Isso não te dá o direito. Não te dá o direito. Homem, trate a sua mulher como você quer que o marido da sua filha a trate. Aí pegou pesado, né? Porque mexeu com a filha, né? Mas você está com a filha de alguém. Você tirou ela de dentro da casa dos pais. O mínimo que você deve fazer é tratá-la com dignidade e respeito. E, irmãos, nada disso está anotado aqui. Nada. Eu nem imaginei que isso fosse ser falado nessa noite. Então, fica isso. Eu preciso tratar a minha esposa como eu quero que o meu genro trate a minha filha. Ah, mas eu não tenho filha. Mas imagine que você tivesse. Como você gostaria que o seu genro a tratasse? Semeie isso para que você colha na vida da sua filha. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Vamos só falar um pouquinho a respeito desse versículo. Nos achamos às vezes tão espiritual, né? Uau, eu sou espiritual, eu sou de Deus. Mas, o que está falando aqui? Porque eu sou submissa ao Senhor, eu devo tratar o meu marido com respeito. Então, ou seja, o trato do meu marido com o meu marido reflete o quão de Deus eu sou. Agora também pegou pesado conosco, né? Com nós mulheres. O trato que eu tenho com o meu marido vai mostrar o quão de Deus eu sou. No domingo, se não me engano, foi no culto da manhã.
A última palavra que o meu esposo disse foi: os seus atos, eu anotei aqui, os seus atos dirão quem você é. Pastora Rosângela falou? Pastora Rosângela disse isso. Os teus atos dirão quem você é. Não será o meu falar, mas será o meu agir. Ele vai denunciar quem eu sou. Então, mulher, o seu trato com o seu marido denuncia quem você é em Deus. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Marido, essa é sua responsabilidade. Você vai apresentar a sua igreja, que é a sua mulher, para Jesus. E eu te faço uma pergunta: como você vai apresentá-la? Qual é o estado que você vai apresentar a sua mulher para o Senhor? Como que você vai apresentar? Com certeza são perguntas que o Espírito Santo está nos fazendo, que serão dias e dias de reflexão. Porque aqui a palavra é muito clara. Santifica a sua mulher com o lavar da água pela palavra. Para quê? Para que você apresente ela como igreja gloriosa. Provérbios fala que a esposa, ela é a coroa do marido. Irmãos, um rei, ele põe a sua coroa para aparecer mesmo. Eu sou o rei e olha o que eu tenho. Olha essa coroa. E aí Deus está falando isso, olha. Santifica a sua esposa pela palavra, para que você venha apresentar ela. Então, pensa, você ser honrado pelo jeito que você santifica a sua esposa e pelo jeito que você apresenta ela a Cristo, sendo a sua coroa. Irmãos, eu nunca vi um rei com uma coroa capengando assim, com as pedras caindo e tudo de qualquer jeito. Não, é uma coroa que todo mundo olha de longe. Então o que é isso, homem? É você estar andando por aí nas ruas de Campo Grande. Ah, tá vendo aquele homem? Ah, você não sabe quem é esse homem. Quem é esse homem? Espera aí, antes de falar dele, eu vou falar da esposa dele. De quem é a esposa dele? Olha que profundo, irmãos, o que Deus está falando conosco. Então, homem, você poder, sabe, pegar a sua esposa e trazer ela como sua responsabilidade. E ter sempre uma palavra sobre a sua esposa. Ter sempre algo de Deus sobre a vida da sua esposa. Por quê? Porque você recebe do teu cabeça, que é Cristo.
Você está ligado, você honra, você cumpre os princípios da palavra. Então você está completamente ligado ao teu cabeça, que é Cristo. Então você sempre vai ter algo para dar para sua esposa. Sempre, porque Cristo sempre tem algo para dar para a sua igreja. Sempre. Cristo sempre tem algo para dar. E sempre tem algo disponível, porque Ele mesmo conquistou na cruz do Calvário. Então, quando a sua esposa tem um proceder santo, você, marido, é honrado. Você será honrado. Então pague o preço, santificando a tua mulher, lavando ela pela palavra. No nome de Jesus, chame essa responsabilidade para você. No nome de Jesus. Versículo 28. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. É isso que Deus espera de nós. É esse alinhamento. Volto a repetir. É noite de nós olharmos para nós. Não vou depois jogar na cara do meu marido. Olha, está tudo assim, porque você, porque isso, porque aquilo. E nem o marido jogar na cara da esposa depois. Ah, porque você isso, você aquilo. Não, irmãos. Chame a responsabilidade para cada um, para você mesmo. Bom, eu vou mudar. Eu vou mudar. Para que tudo se estruture. Para que o que você semeia hoje, você colha no casamento dos teus filhos amanhã. No nome de Jesus. Efésios 6, próximo capítulo, a partir do versículo 5. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo procedei para com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento de que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Então, irmãos, por que eu fecho com esse trecho aqui? Porque nos mostra que honra é um princípio não apenas dentro da nossa casa, mas aonde nós estivermos, nós precisamos agir com honra. Irmãos, eu entendi esse princípio muito cedo. Muito cedo.
Cedo que eu digo espiritualmente. Eu aprendi em Deus cedo o que é honrar uma liderança. O que é jamais me levantar contra o meu pastor, contra a minha pastora, contra o meu líder de Emaús, contra o líder do ministério onde eu estou. Então, como eu disse no começo, essa não é uma palavra apenas para nós agirmos dentro da nossa casa. O Senhor me lembrou de algo hoje. E aí, irmãos, eu chorava ainda mais. Nós não somos perfeitos. Ninguém aqui é. Hoje na palavra do apóstolo Márcio dizia isso. Nenhuma liderança é perfeita. Mas ela é estabelecida por Deus e nós precisamos respeitar isso. Quer eu goste, quer não goste. E teve uma época, ninguém sabe disso, irmão, só eu e meu marido. Teve uma época que o diabo, eu baixei a guarda para o diabo agir em uma das especialidades que ele tem. Jogar um liderado contra a sua liderança. Porque, irmãos, o diabo é especialista nisso. E de repente, como que do nada, eu comecei a ver algumas coisas, poucas, pequenas coisas, na vida do pastor Gerson que eu não concordava. Eu não estou dizendo de pecado, irmãos, que fique claro isso. Sabe, assim, uma atitude aqui, outra aqui, e de repente eu comecei a ver aquilo, e aquilo começou a me trazer uma... Não sei descrever a palavra no momento. Irmãos, e eu lutava contra aquilo. Porque eu sabia desse princípio aqui. Eu conhecia esse princípio. E eu compartilhava com meu esposo. Irmãos, e a gente orava. E a gente ia para os pés de Jesus e a gente chorava. E eu falava, Deus, eu não posso me levantar contra o meu pastor. Ele é o meu pastor. O Senhor colocou ele na minha vida. Eu não posso, Senhor. E eu chorava. Você lembra dessa época? E eu chorava. Aos pés de Jesus. E tudo, irmãos, só mudou dentro do meu coração, porque eu fui para os pés de Jesus. E eu tenho certeza que eu nunca me levantei contra o meu pastor. E no meu aniversário, de tanto, irmãos, eu ir para os pés do Senhor, eu poderia, irmãos, ter falado mal, eu poderia ter buscado pessoas que eu sabia que na frente é beijinho e por trás é só apunhalada. Eu poderia ter ido até essas pessoas. E quando nós estamos assim, o que a gente quer é alguém que nos dê munição para a gente atacar mesmo. Mas ao invés de fazer isso, eu fui para os pés do Senhor. Fui buscar isso em Deus. E Deus reverteu, irmãos, dentro de mim tudo isso de uma forma linda. E poucos dias, cerca de exatamente 21 dias, antes dele morrer, foi o meu aniversário. E ele foi na minha casa. A senhora lembra disso, pastora? Ele foi na minha casa. E eu olhei nos olhos dele e falei assim, um dos maiores presentes que Jesus me deu foi a tua vida. E foi, irmãos, foi e é um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. É essa família.
É a senhora, pastora. Um dos maiores presentes que eu tenho, que a minha casa tem. E aqui no velório dele, pastora, por que a senhora está dizendo isso? Não sei, irmãos. Mas o Espírito Santo me trouxe sua memória e eu chorava. Eu chorava ainda mais nos pés dele. Com tudo isso. E aqui no velório dele eu falava, Jesus, eu te agradeço. Porque se eu não tivesse ido para os teus pés, se eu não tivesse olhado nos olhos dele e dito isso, Senhor, como eu estaria hoje aqui dentro? Como estaria o meu coração? Então, irmãos, nós não somos perfeitos. E o problema é que queremos exigir perfeição das pessoas. E nós estamos muito longe disso. Estamos querendo exigir perfeição dos nossos maridos, mas nós estamos muito longe disso. Os maridos estão querendo exigir posicionamento e perfeição das esposas, mas estão muito longe disso. Ovelhas exigindo perfeição dos seus pastores, mas estão muito longe disso. Então, irmãos, eu quero te dizer que antes de cortar você, essa palavra me cortou. Ela cortou a mim. Então nós precisamos honrar, respeitar, ainda que nós precisamos honrar. Isso, irmãos, nos protege. Nos protege. Hoje pela manhã, quando eu estava ali com o Senhor, Ele falou para mim sobre a disputa de poder dentro de casa. Casais disputando quem pode mais, quem conquista mais, quem manda mais. Abra mão dessa disputa de poder hoje. Hoje. E eu quero finalizar dizendo, mulher, não se esconda atrás de uma falsa submissão para negligenciar o que Deus coloca na tua mão como responsabilidade dentro da sua casa. Porque é muito cômodo para nós às vezes. Às vezes já não queremos fazer, e aí o marido fala que não, a gente fala assim, tá bom então, meu amor. Submissão não é você se calar. Não é você abaixar a cabeça para tudo. Porque você, como um radar, é muito importante dentro da sua casa. Você precisa se posicionar como um radar dentro da sua casa. Eu não estou falando que é para você ir acima do seu esposo. Mas eu estou dizendo que você, como radar, não pode negligenciar o seu papel dentro da sua casa. Você precisa se posicionar como tal. Existe tal situação. Olha, o que eu tenho de discernimento é que não é algo bom. Ok, você falou aquilo que você discerne, agora quem decide é Ele com Deus. E o que cabe a mim é orar, Senhor, inclina o coração do meu marido para a tua vontade. Inclina o coração do meu marido para o teu propósito. Senhor, não permita. E aí você vai orar.
Você vai agir com sabedoria. Se movendo pelo discernimento que o Espírito Santo tem te dado. Pastora, mas se eu não estou tendo discernimento, então alguma coisa está desconectada. E precisa se conectar. Porque nós, mulheres, temos, isso é algo que Deus depositou em nós. E nós não podemos negligenciar isso. Porque senão a nossa casa vai perecer. Isso é ser ajudadora. Isso é ser ajudadora. Isso é ser auxiliadora idônea. Esse é o seu papel. Amém? E para os solteiros que aqui estão, porque temos alguns solteiros, alguns anos atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, é fácil ser um pastor Alessandro se tem uma pastora Mariana junto. E o contrário, é fácil ser uma pastora Mariana se existe um pastor Alessandro junto. Mas sabe por que para os solteiros que existe isso hoje? Eu sei, irmãos, o preço que eu paguei em Deus para que eu tenha isso hoje na minha vida. Então pague o preço. Renuncie. Eu sei tudo que eu tive que renunciar para ter a vida que eu tenho, para ter o casamento que eu tenho. Quinta-feira nós estamos fazendo 16 anos de casado para a glória do nome de Jesus. E eu não trocaria e não troco a minha vida de casada pela minha de solteiro nunca. Não troco. E eu não estou dizendo isso apenas pelos filhos que eu tenho hoje, mas é pelo meu relacionamento com meu marido. Não troco. Não troco. Então, solteiro, pague o preço. Vá para Jesus. Eu sei, solteiro, o que Deus teve que tratar comigo antes de eu casar. Eu sei. Eu sei as lágrimas que eu tive que derramar aos pés do Senhor. Senhor, me muda, porque se eu entrar num casamento desse jeito, eu vou separar, que eu sei que eu vou, Senhor. Me muda, Jesus. E eu fui para Moenda, irmãos, eu fui. A pastora sabe, eu fui para Moenda. Lembrei do Amaro agora, passei pelo moedor de carne, passei, irmãos, passei. Tive que passar. E eu me rendia ao Espírito Santo porque eu sabia que eu tinha que passar. Algum tempo atrás eu falei para uma solteira, eu falei, sabe por que você fala que você não quer casar? Porque você não quer ninguém mandando na sua vida. Ela baixou a cabeça. E pelo menos naquela situação era. Lembrei da minha filha agora. O dia que ela descobriu, alguns anos atrás, que ela não ia mandar, irmãos, ela entrou em crise. Ela entrou em crise. Não, espera aí. Quem manda aqui? Seu pai. Depois, a senhora. Mas quando eu sair daqui, eu vou mandar. Falei assim, não vai, porque você só vai sair daqui quando você casar. E quando você casar, é seu marido que vai mandar. Poxa, eu não vou mandar nunca, então. Irmãos, volto a dizer o que eu disse no começo. O reino de Deus é assim. Se é assim, não é de outra forma. É assim. Irmãos, isso é leve ser assim. É leve. É maravilhoso. O casamento precisa ser leve. Eu falo isso, eu estou com tanta leveza no meu corpo agora. É leve, irmãos, precisa ser.
precisa ter humor, né? Ai, meu Deus, só a gente sabe o tanto que a gente ri às vezes. Mas também quando precisar chorar, a gente chora junto. E assim é a vida, irmãos. Deus não te colocou nesse casamento para você morrer. Deus te colocou nesse casamento para você ser tratado, para você ser moído, mas é para você viver, irmãos. É para você viver. Que haja vida na sua casa. Quando nós estávamos aqui cantando essa canção, né? Mude as coisas, mude tudo de lugar. Eu vi no meu espírito alguém pintando uma parede. E eu entendo que essa é a obra que o Espírito Santo tem para fazer nas nossas casas. Porque pintura fala de vida. Quando esse prédio aqui ele era só cinza, né? Cinza, que cinza, irmão, cinza é cor, gente. Cinza, que cor? Cinza. Eu amo cinza, mas estou falando, né, não tem vida. Você olha um negócio desse aqui, vem aqui, Dani, por favor. Você olha, fica aqui na frente, por favor. Você olha aqui, né? Cinza. Aí você olha aqui. Tem vida. Hã? A minha blusa, isso, a minha blusa. Olha aqui, tem vida. Tem alegria. Obrigada, Dani. Assim precisa ser. E a pintura, geralmente, quando se tem uma reforma, uma construção, ela é a última coisa. Então, o Espírito Santo ainda tem uma última coisa para fazer em nós. Ele não terminou. Ele não parou. Nós estamos em aperfeiçoamento todos os dias. Todos os dias. Irmãos, o que eu tenho hoje no meu casamento, na minha casa, não é a mesma coisa de há 2, 3 anos atrás, muito menos de 5 anos atrás, muito menos de 10 e muito menos quando eu tinha 1 ano de casado. Mas uma coisa nós decidimos: eu não largo você. E ele é a mesma coisa. Então vamos. E entendemos que existe uma leveza, existe uma alegria. Irmãos, a Bíblia fala, ó, eu já falei que estava terminando já, né? A Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir. Então eu declaro que o fim do choro na sua vida, no seu casamento, e que venha um tempo de alegria, no nome de Jesus. Mas deixa o Espírito Santo fazer. Vá para a moeda, vai para o ralador de queijo, vai para a máquina de lavar roupa, né, que o Amaro fala. Existe, irmãos, Deus tem máquina de lavar roupa. E aí você põe uma roupa lá, o que acontece com a roupa? Gente, ela é torcida toda. A sujeira sai. E às vezes se está muito encardido, você ainda tem que dar uma esfregada com a escova. Gente, outra coisa que deve doer é a escova de lavar roupa de Deus, hein? Deve doer muito. Mas Ele tem todos esses utensílios e Ele faz isso conosco. Porque é necessário. Para que esse alinhamento aconteça na nossa vida e na nossa família. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E comece a analisar a sua vida. Analisar como está o seu casamento, como está a estrutura da sua casa. Mas trazendo para o que te compete fazer. Não o que é para o outro. E decida hoje em Deus se posicionar
para que se concretize a mudança. E sabe qual que é o problema? Para nós queremos que as coisas não sejam tão pesadas, nem tão duras, mas para o outro, a gente quer que seja pesado. Então analise a sua vida. E não relaxe. Mas chame a responsabilidade do pesado mesmo. Ah, pastora, mas eu não consigo. A palavra do meu Deus e do teu Deus diz que existe um ajudador que se chama Espírito Santo. Ele nos ajuda. Ele nos capacita. Ele nos fortalece. Ele nos renova. Renda-se. Ao que o Espírito Santo está ministrando ou já ministrou no seu coração. As mudanças que te competem. E decida fazer isso que o Senhor está falando no seu coração, para que seja leve, para que seja agradável, para que tenha vida, para que tenha alegria no seu casamento, alegria na sua casa. Desfoque dos problemas. Curta a sua família. Extraia a beleza do olhar da sua esposa. Extraia o momento festivo que pode ser uma refeição com todos à mesa. Uma conversa sem nenhuma intenção com seus filhos. Extraia a alegria que pode ser esse momento. Nem tudo é problema. Extrai a beleza. A vida é bela, meu irmão. A vida conjugal é bela, minha irmã. Jesus fez a família para isso. Oh Pai, eu abençoo, Senhor, cada lar.
Senhor, e que seja verdadeiramente um lar, um Éden, lugar de delícias, de prazer, de descanso, um lugar de cor. Espírito Santo, traz cor, Senhor, para cada casa, cada relacionamento conjugal. Traz vida, Espírito Santo, traz vida, Senhor. Pai, o que estava morto, eu trago vida agora, no nome de Jesus. Senhor, a lâmpada que estava aparentemente apagada, eu tiro, Senhor, tudo que foi jogado de coberta para que essa luz ficasse apagada, eu tiro todas elas agora, no nome de Jesus. E que essa luz brilhe, brilhe novamente, brilhe, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto nós estávamos orando, não limite Deus pela sua circunstância. Foi a palavra que veio ao meu coração. Porque muitas vezes a gente olha para o cônjuge, né? Olha para os filhos, fala, não, acho que Deus não pode fazer nada aqui. Isso é incredulidade. A palavra, e você está limitando Deus no que Ele pode fazer. Não, você não conhece meu esposo, não conhece minha esposa, não. Então não limite Deus diante das suas circunstâncias. Faça o seu papel, como a Mariana colocou aqui. Com certeza Deus vai trazer esse alinhamento, que é um princípio de Deus para as nossas vidas, um alinhamento. Em nome de Jesus. Então receba essa palavra com muito amor. Você tem o direito de não acreditar talvez no que a gente vive. Já falaram isso pra gente, né? Vocês estão parecendo aquelas fotos de seguro, né? Todo mundo de margarina, né? Todo mundo feliz, né? Mas você anda um pouquinho com a gente, você vai ver que é verdade. Mas não duvide do que Deus pode fazer. Você pode duvidar do que a gente vive, mas da palavra não duvide. Porque Deus é Deus para mudar, para fazer, para ajustar, trazer o ajuste necessário. Porque se é um princípio, é isso que Ele quer para a sua vida. Que esse princípio, essa ligação seja estabelecida. Deus, Jesus, marido, esposa e filhos. Então não limite Deus diante da sua circunstância. Creia que Ele pode fazer mais. E falando ainda